PGCast. 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 Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Sakiyama, diretor do Ministério Próximas Gerações da Universidade da Família. Nós trabalhamos com o currículo do Habitudes. E você que já assistiu às outras edições, às outras gravações do podcast, o PGCast, o podcast do Ministério Próximas Gerações, você viu que os temas são bastante relevantes e hoje não vai ser diferente. Estamos com uma convidada muito especial. Mas antes de eu falar da convidada e apresentá-la para vocês, eu quero mais uma vez dizer o seguinte, que o PGCast, ele é descontraído e profundo, bem-humorado, com respeito e sério quando necessário. E o tema de hoje, gente, vai ser uma bênção, vai ser muito bom e nós realmente desejamos que seja muito relevante para todos vocês, porque o tema de hoje que a gente vai estar abordando, e certamente isso vai ter outros desdobramentos no meio da conversa, do nosso papo. O tema é famílias emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Vou repetir o tema, famílias emocionalmente e espiritualmente saudáveis, ou seja, é para todas as pessoas que compõem a família, né? O que nós vamos estar conversando aqui. É um tema muito sério, muito amplo, com certeza, né? Tem bastante áreas que a gente pode explorar, mas a gente deseja realmente que esses minutos que a gente vai estar junto aqui, que a gente vai estar gravando esse podcast, esse PGCast, seja realmente algo muito relevante para a sua vida e da sua família, né? E na comunidade onde você está inserido, na região do Brasil onde você está inserido aí. A nossa convidada, né? Ela conhece já o DF há bastante tempo. Aliás, ela passou pela formação de líderes do Habitudes há muitos anos, na Igreja Batista do Povo, lá na Vila Mariana, em São Paulo, onde ela e o marido, né, são membros, né, mas antes de eu falar o nome dela, né, já vou fazer uma descrição da nossa ilustre convidada aqui, né? Caiu a tela aqui. Ok, muito bem, voltou, ok. Ela é cristã, casada desde 1998 com o Jonatas Tardivo, né? Ela tem dois filhos, eles têm dois filhos, é o Theo e a Heloísa. Eles congregam na Igreja Batista do Povo, em São Paulo, na Vila Mariana, como eu disse. A nossa convidada é escritora e uma educadora apaixonada por servir pessoas e famílias. Ela é formada em psicologia, pedagogia, né, com especialização em psicopedagogia, neuroaprendizagem, terapia cognitiva comportamental para crianças, adolescentes e adultos. Isso é extremamente relevante nos nossos tempos, né? Nos tempos atuais. Dependência tecnológica, outro tema também, né? Começou a trajetória profissional dela em 1992. E ao longo desses anos atuou em diversas funções na área da educação, assistência social, né? Professora, coordenadora, diretora pedagógica, e foi responsável pela gestão de cerca de 15 projetos ou mais educacionais e sociais, englobando mais de 2.500 crianças e suas respectivas famílias. Escreveu projetos sociais para ONGs, né? E organizações da sociedade civil também, que atende famílias em setores de baixa e alta complexidade da rede social. Atualmente, a nossa convidada atua como psicóloga clínica pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental nas diversas demandas para atendimento clínico com adultos, adolescentes. Também realiza orientação parental, né, palestras e capacitação para educadores, importantíssimo também, pastores e líderes de ministérios cristãos. E também, né, oferece cursos online para pais e líderes cristãos, que, aliás, a minha filha e o meu genro estão fazendo. Tá? Não sei se a Cássia sabia disso, né? Mas é isso aí. A nossa convidada, ela é a psicóloga Cassiana Tardivo, né? Mas eu vou chamá-la de Cassi, né? Tá certo? Ô, Cassi, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com a gente. Tudo bem com você, Cassi? Ótimo, e eu que agradeço, né, o convite, a abertura. É um privilégio servir pessoas, servir família, e a UDF faz isso muito bem, restaurando Obrigado. pessoas e famílias, ó, há tempo. Então, o privilégio é É, todo meu de me unir a vocês nesse propósito, nessa tarefa tão importante.
Tá jóia. Ô, Cássio, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Assim, a gente programa o roteiro, né, pessoal? Vocês sabem disso, já conhecem. Mas o roteiro é Deus quem vai comandando também na conversa, não é verdade? E aquilo que a gente for Uhum. percebendo de assuntos que forem desdobrando ao longo das perguntas. Então, eu sempre faço só um roteirinho meio que básico, só para poder ter uma linha aqui de raciocínio. Mas, ô, Cássio, você mandou aqui no release que eu falei pro pessoal aqui que você tem dois filhos, o Theo e a Heloísa. Que idade que eles têm atualmente? Theo tem 16 anos e a Heloísa tem 8. Então, eu tenho Caramba, filhos em 16 idades bem anos? diferentes. Demorei para ter Ah, coragem do segundo, mas é fantástico, porque eu consigo ter ampla perspectiva aí de todo aham, esse desenvolvimento humano dos dois, em tá épocas jóia. totalmente diferentes. Legal, muito bom. Que bom. É, realmente bem diferente, porque são 8 anos de diferença, então, entre um e outro, né? É, 16 e 8 anos. E então, quando eu fui em São Paulo, na Batista do Povo, uma das vezes que eu fui, eu conheci mais o Paulo Falsarella, o pastor Paulo Falsarella, né? Queridão, né? E aí até tive o privilégio de ministrar, de pregar num dos cultos da família, num domingo e tal, foi bem, bem bacana. E fora as formações de líderes do Habitudes também que eu ministrei, que acho que foi então numa dessas ocasiões que você passou pela formação, né? Eu acho que foi lá por 2010, 2011, não foi por aí, mas faz tempo já, né? Eu acho que 2014, eu não vou 2014? lembrar o certo, eu sou ruim Tá. de data, Ah, então mas foi somos um dois. pouquinho, 2012, 2014, nós fizemos e É, lideramos algumas turmas, eu e o legal. Jonatas, né? Joia. Material Ô, fantástico. e vai sair um quinto módulo, mas vamos focar aqui em você, senão eu vou ficar fazendo propaganda do Habitudes, né, gente? É que vai sair o quinto módulo. Nós somos o currículo de 4 módulos e vai sair, acho que agora, até o final do ano, início do ano que vem, mas acho que até o final deste ano, o quinto módulo, que é o Habitudes, a arte da liderança espiritual, né? Que é também fantástico para essa galera aí, né? Ô, Cássio, tem uma pergunta que a gente não deixa os nossos convidados escaparem. É para a gente poder conhecer. Cassi, fala para a gente quem é a Cassi. Como é que você se define, Cassi? Para a gente poder te Eu conhecer um sou, pouquinho, para o público poder te conhecer um pouquinho também. primeira coisa, eu sou crente crente, eu gosto de falar isso, né? Antes de todo esse currículo aí, sou Aham. crente crente, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu tenho profundo zelo e cuidado para seguir o que a palavra orienta. Então, eu Aham. tenho muito temor nisso, mergulho. Então, tudo que eu faço, penso, como eu me movimento, como eu me comporto, tem que ser iluminado pela palavra de Deus. Eu tenho que entender que eu faço parte de um propósito muito maior, né? Como Uhum. diz ali em Hebreus 11, no final do capítulo, fala de todos aqueles heróis da fé e diz que eles sem nós, né? Não, eles são aperfeiçoados na continuidade da nossa história. Então, Uhum. eu tenho entendimento que eu faço parte desse todo escrito por Deus. Então, eu Uhum. tenho cuidado em estar sempre atenta a ouvir isso. Então, eu acordo de manhã, eu já falo, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. Estou aqui prontinha para, pode escrever. Então, eu tenho esse cuidado. Então, muito do que eu fui sendo ao longo da minha carreira profissional e pessoal é É. resultado dessa busca constante. Pessoalmente, às vezes eu falo, nossa, já fiz tanta coisa, né? Já morei em tanta cidade, já fiz coisas tão diferentes, mas cada vez mais na minha maturidade emocional e espiritual, eu começo a compreender que sempre teve um propósito. Deus nunca errou nem a data, nem o lugar, nem aquilo que eu fiz. Hoje, o que eu produzo hoje, né, Hum. nas redes sociais, produzindo conteúdos, cursos, hoje eu entendo o porquê de toda a minha história ter sido tão diversificada, que é para Uhum. ter essa visão sistêmica, muito mais integral de Sim. pessoas, famílias, sociedades, poder correlacionar isso ao movimento histórico e cultural do que vivemos e poder frutificar o que Deus deseja nesse tempo presente. Show de bola. Ô, Cassi, ah, quando e o que que dentro da sua história, do que Deus tem feito na sua vida, da sua história, do seu histórico familiar,
do seu conhecimento que você foi adquirindo, tem adquirido ao longo desses anos na sua vida. Quando e o que foi que te deu o clique, te despertou para você, caramba, eu acho que é isso que Deus é por aqui que Deus quer que eu caminhe para fazer isso. Quando que começou isso? O que foi que desencadeou isso dentro de você, no teu coração, para que você pudesse trilhar essa jornada que você tem trilhado e tem sido muito abençoador na vida de muitas pessoas, né? E sem dúvida nenhuma que a questão da internet ajuda bastante, das redes sociais ajuda bastante. Mas quando que, na sua história, quando que começou e o que desencadeou esse teu interesse, esse foco teu? Eu, desde pequena, eu sou educadora nata, né? Eu tenho um espírito de liderança e de comunicação e ensino. São três pontos fortes que eu enxergo. Desde Eu sou pequenininha. protética até, né? Eu fiz prótese dentária até. E quando eu fui trabalhar de protética, Ah, nos primeiros, né, no primeiro ano ali, sentada no meu laboratório, eu já falei, Senhor, eu estou no lugar errado. Eu sou uma comunicadora, eu sou educadora, eu não posso ficar presa dentro de um laboratório. E aí fechei, vendi tudo e voltei para a área de educação. Então, ao longo do tempo, compreender esses três pontos fortes meus foi me ajudando a entender que havia um propósito forte de ensino. Então, uhum, eu nunca abandonei esse lugar. Eu tinha entendimento de que era um dom e que eu deveria aperfeiçoar. uhum. Então, eu fui estudar. Eu entrei na escola em 1984 e nunca saí. Até hoje, eu nunca saí de escola, né? Faculdade, pós-graduação. Eu estou Aham, sempre engatando um no outro para aperfeiçoar isso. uhum. Agora, nos últimos anos, com a tecnologia, com as redes sociais, eu comecei a orar e falar: Senhor, o senhor tem um propósito nisso? Então Uhum, me dá alguns sinais. Orei, pedi um sinal muito específico para Deus em 2019, pedi uhum, que ele me desse um sinal em novembro de 2019. Falei: olha, em janeiro eu orei e falei: o senhor vai me dar um sinal em novembro, porque eu estava com alguns projetos que eu não podia me engajar nas redes sociais. Falei, então eu uhum. termino esse projeto lá para novembro e dezembro. Se for do teu desejo isso, eu preciso que o senhor me dê esse sinal aqui. Eu fui muito específica. E Uhum. exatamente em novembro de 2019, aconteceu exatamente o que eu pedi que ele falasse. Quer dizer, Pode foi um parecer sinal claro. loucura, é, pode parecer loucura, mas eu tinha um certo preconceito com relação às redes sociais. Eu Aham. sou eu sou pesquisadora, Então, né, então são os dois, né? tá? Então eu tinha muito preconceito com rede social, porque é um Aham, lugar muitas vezes de divulgação rasa de conhecimento, e eu aham. sou muito profunda. Então eu também tive que me treinar a escrever dentro daqueles caracteres que o Instagram permite. Eu tive que fazer um treino de reduzir a minha escrita, a minha fala, para ter uma mensagem potente, mais Sim. escrita nesse modelo de redes sociais. E Deus respondeu, então eu obedeci. E nesse movimento de obediência, o Senhor nos tirou de São Paulo, né, praticamente vivi o desemprego, a quebra Uhum. de vínculos empregatícios, fechamento da minha clínica e fiquei no zerado. E aí eu entendi que o senhor tinha algo novo para mim e eu me arrisquei. E todos os dias eu tenho orado isso, eu não quero viver fora desse propósito. E aí, Uhum. olhando para esse desenvolvimento profissional, qual é a grande dor das pessoas? Na minha história profissional e clínica, eu atendo muitos cristãos dilacerados, Aham. machucados, quebrados, destruídos. Nós vivemos dentro da igreja histórias muito semelhantes ao que nós vivemos fora da igreja. O número de divórcios cristãos já se Verdade. assemelha a divórcios de não Uhum. cristãos. Os dilemas
de alma de cristãos já estão muito próximos de não cristãos. E isso me colocou uma grande inquietação Uhum, pessoal e profissional. E uhum. aí hoje eu tenho entendimento que se nós não trabalharmos esses dois pilares, trabalharmos fortemente as estruturas emocionais e espirituais, cristãos também vão sucumbir. Então, muitas vezes o cristão está olhando para grandes pecados que são combatidos, né, de púlpito no ensino, como vício, álcool, droga, adultério, roubo, homicídio, né? Nós Pornografia. falamos disso com muita clareza, mas os cristãos estão tropeçando em coisas pequenas, como ensina a palavra. Cuidado Então, com as pequenas raposinhas. ok, mas peraí. Você está engatando uma questão na outra que eu quero. Tá aqui no meu roteirinho aqui, então peraí. Você falou, fantástica essa questão do que tem, do que despertou. Quer dizer, quando Deus se respondeu claramente para você, foi em novembro de 2019, foi há pouquinho tempo antes de explodir a questão da pandemia. Não é verdade? Olha que coisa interessante, né, pessoal? Olha só como Deus faz as coisas, né? Deus sabe do tempo certinho. Agora, Cassi, você colocou uma questão importante dentro do que você relatou aí, desses dois pontos que são muito importantes. A questão emocional, espiritual, né? Emocional, né? Uma das questões que eu queria saber com você é assim, como é que você, como profissional e como quem tem trabalhado ao longo desses anos no acompanhamento, enfim, em palestras, em cursos, como é que você define o que é, para que o pessoal que está nos assistindo também a gente possa tentar ir afunilando algumas informações. Como é que você define o que é uma família emocionalmente e espiritualmente saudável? O que é, em linhas gerais, uma família emocionalmente e espiritualmente saudável? Talvez a gente possa até ter uma certa noção quando a gente pensa, ué, se é saudável é porque é equilibrado, etc. E tal, mas como é que você, perdão, como é que você, como pessoa que atua na área, né, não é apenas um conhecimento, como assim, de uma pessoa leiga, vamos dizer. Você estudou, estuda e tem continuado a estudar. Como é que você define? Ok, uma família emocionalmente e espiritualmente saudável dois pontos. O que seria isso? Uma boa pedagoga ser bem prática, né? Então, espiritualmente saudável está alicerçado em quatro pilares da prática de fé: Hum, oração, uhum, leitura da palavra, adoração e comunhão com a igreja, né? Você estar vinculado ao corpo de Cristo. Então, espiritualmente saudável tem hum. uma prática diligente desses quatro pilares da espiritualidade saudável. E mais do que praticar, é ser capaz de conectar essas práticas com as vivências daí cotidianas e reais. O quanto essa vida minha de oração trata com Deus sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia, o quanto eu conto a Ele as minhas demandas, eu externo e expresso as minhas angústias, dores e necessidades, o quanto eu daí busco respostas na leitura da Bíblia para essas questões que eu converso com o Pai, o quanto eu o adoro pela sua soberania, né, sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença em relação a tudo isso, e como eu compartilho com os meus irmãos e ajudo eles também a partir das minhas próprias experiências. Então, a Certo. espiritualidade. Emocionalmente saudáveis é Hum, quando eu consigo fazer essa simbiose, encaixar a minha vida espiritual nas minhas questões afetivas, emocionais, psíquicas e sociais. A Bíblia, né, eu tenho 46 anos, numa hum, jornada minha de vida, nós falávamos muito sobre essa guerra entre a carne e o espírito. Em algum momento eu tenho memória da minha história de a igreja muitas vezes
rechaçar a educação moral, que moralidade não é vida espiritual. E eu acho que perdemos aí de vista que a Bíblia ela é um livro moral, ela fala sobre um conjunto de comportamentos morais e de virtudes que Sem são dúvida. atemporais, aí Uhum. sim não vinculada à história e à cultura local, né, e geográfica que você está. Então você precisa fazer essa intersecção e né, viver uma vida emocionalmente saudável é viver as práticas diligentes da palavra. E a palavra fala sobre cuidado na sua forma de falar, pensar, se comportar. Então, na psicologia, a gente estuda comunicação não violenta. Só lê o livro de Tiago, né? Uhum. Se a gente lê Tiago, é um aulão sobre como você tem que falar. A gente fala sobre reestruturação cognitiva, sobre alteração na nossa mentalidade, sobre mindset. Uhum. Leia Romanos, leia Uhum. Filipenses. Uhum. Então, quando você lê Verdade. princípios, né, muito claros sobre reestruturação do seu modo de pensar, transformar hábitos por meio de uma mentalidade, nós já estamos falando de mindset. Então, a gente precisa criar pontes, né, teológicas aí com o nosso Aham. comportamento. Então, para mim, isso é ter uma vida espiritual e emocional saudável. A emoção tem uma relação direta com o seu comportamento. Se você não enxergar isso, que as suas emoções elas não podem estar sujeitas às circunstâncias, mas elas têm que ser movidas pela sua crença, você vai adoecer. Eu quero brigar aqui. Mas espera aí, o que que Tiago fala? Que o fruto da justiça semeia-se na paz. Então, deixa eu olhar por uma nova perspectiva isso daqui, para que o meu comportamento seja funcional e emocionalmente saudável. É interessante é que uma vez uma pessoa comentou comigo, ele falou assim que é interessante como a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é movida por circunstâncias, ela é movida por princípios, né? E tem realmente tudo muito conectado com o que você comentou. Realmente tudo isso que você falou, interessantes essas conexões que você fez em relação à questão do livro do Tiago, né? Livro de Filipenses, Romanos, né? Pô, Romanos é fantástico, né? É, mas assim, tudo bem, eu perguntei para você e você colocou a questão como é que você define, como é que a gente pode ver a questão de uma família emocionalmente e espiritualmente saudável, né? Como é que você, e aí é uma pergunta de irmão na fé, né? Como é que você lida, inclusive isso eu acho que isso é muito importante, com certeza é importante, quando a gente trabalha com aconselhamento, né, seja na igreja local, né, seja uma questão relacional, mas você trabalha com mentoria ou com aconselhamento, enfim. Como é que você vê essa questão porque você falou bem forte a questão da conexão que existe, da importância que existe para uma família emocionalmente e espiritualmente saudável, a questão de pegar tudo aquilo que você colocou dos 4 pilares na oração, leitura da palavra, né? Adoração, comunhão com a igreja, etc. E tal. E linkar tudo isso com a questão do nosso dia a dia, de todas as áreas da nossa vida. Ou seja, esses 4 pilares não devem ser uma coisa distante. Né? Ir na igreja, apenas um exemplo, ir na igreja não tem que ser apenas um evento social da família. Hoje é dia de irmos à igreja, cumprir o checklist. Foi na igreja e check, fui. Né? Mas é uma coisa muito mais profunda, tem a ver com a nossa vida como um todo. Como é que você vê, por exemplo, quando existe uma questão, porque você atua também com pessoas que não têm o histórico de vida cristã também, sim, né? Uhum. Como é que você lida? É uma curiosidade minha, tá? Não está no roteiro, tá? Mas como é que você lida, por exemplo, quando é uma questão de uma família que não conhece, não reconhece Jesus como Senhor, não conhece a Deus, não tem intimidade, não tem essa questão do espiritualmente saudável, não tem uma rotina de oração, não sabe o que é ler Bíblia, né? Muito menos o que é adoração e não congrega numa igreja. Quando você vê uma família ou um caso, uma
questão, pessoas assim que estão esfaceladas, estão detonadas. Como é que você lida com essas pessoas, por exemplo, com seus pacientes, né? Ou com as pessoas que buscam aconselhamento com você, quando elas não são de um grupo Não é cristão? cristão. Da mesma Uhum. maneira, a gente vai trabalhar essa reestruturação cognitiva, que Ok. é mudar a mentalidade, a forma de pensar sobre o seu cotidiano. Então, Ah, quando a pessoa legal. ela está dilacerada emocionalmente, então, quando eu sinto medo, angústia, tristeza, injustiça, frustração, e eu entro num estado de sofrimento intenso e persistente por conta dessas angústias, é porque eu penso coisas a respeito das minhas situações. Então, isso Certo. vai gerando quadros de desesperança. Eu Aham. olho para o que eu estou vivendo e penso: eu não dou conta, eu não sou capaz, isso é muito difícil para mim, isso não vai mudar esse cenário. Eu não vou Então, aguentar. o Aham. futuro é desesperador, eu não tenho perspectiva, eu não aguento. E aí Aham. eu adoeço emocionalmente, né? Ok. Nós trabalhamos numa perspectiva de mudar essa tríade de pensamento. Você é capaz, Deus te fez perfeito. Daí não tem Deus no meio, a pessoa não acredita, mas você é capaz, você dá Aham. conta, o Aham. mundo é do seu tamanho, você dá conta de enfrentá-lo, você habita dentro dele, você integra esse mundo e esse futuro é um lugar de esperança. Eu Sim. preciso enxergar esperança nesse futuro. Então, a gente faz essa reestruturação cognitiva. Nós, cristãos, temos uma quarta dimensão espiritual. Quando eu Sim. entendo que eu ainda, né, nesse contexto, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, que Aham. promove em mim e gera em mim uma paz diferente de de como o mundo dá. O mundo ele Aham. oferece uma Legal. paz material, Aham. evidencial, tangencial. A minha vida espiritual, quando se integra, eu desfruto de uma paz transcendental, né? Que o Perfeito. Espírito Santo habita dentro de mim e eu não preciso enxergar claramente esse futuro certo. Eu creio nisso, eu não sou determinada mais só pelas minhas capacidades corporais, cognitivas, físicas, mas eu sou também determinada pela minha esfera espiritual. Eu sou o templo do Espírito Santo e há um poder de Deus que se manifesta dentro de mim, mesmo que eu não me veja assim. Então eu me Perfeito. movo pelo que eu creio e não só pelo que eu vejo. Espetacular. Que Poderoso bênção. demais, não é? Nossa, Eu sou poderoso demais. apaixonada por tudo isso, Edson. Não, Eu olho e falo, realmente. uau, né? Não, é verdade, é verdade, é verdade. E É... dá, ó, deixa eu dar uma mensagem. Ah, ah, Dá para ser feliz, gente. Dá dá para mesmo. viver bem. Dá para ser feliz. É possível, né? Um dia eu falo que eu ainda escrevo toda a minha história, né? Óbvio, eu passei muitos desafios pessoais na minha Com vida, né? certeza. História de abuso de N naturezas, Naturezas. luto, né? Eu perdi meu pai muito cedo numa tragédia, passei por muitas questões. E eu digo para vocês, não são essas situações que nos determinam. Se você está ouvindo isso e tendo pensamentos aí automáticos, é fácil quando não está desempregado, é fácil quando não passou por um abuso sexual, é fácil quando não passou por um abuso religioso, um abuso, né, profissional, é fácil quando tem dinheiro, é fácil quando está num bom casamento. Isso são mentiras diabólicas que pipocam na sua mente. É possível ser feliz e emocionalmente e espiritualmente saudável em todas as circunstâncias que você está vivendo. Esse é o projeto da cruz para a nossa vida. Ele veio para isso. Perfeito, moço, muito bom. Agora, eu estou anotando algumas coisas aqui, Cassi. Você falou uma frase que eu achei bem bacana e eu queria esmiuçar um pouquinho. O que você quer dizer? E eu achei isso importante, eu acho que chamou tua atenção também. Quando você falou assim, o mundo é do seu tamanho, né?
que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que estou fazendo uma ponte aqui entre teologia, psicologia e pedagogia. Nas questões científicas, nós estudamos como o homem se torna homem, como ele é determinado, né? Então, se você acredita que o ambiente determina você, você vai estar Hum, muito vulnerável nessas questões emocionais. com Se você certeza. acredita que você nasce pronto, então você também fica à mercê desses construtos que você acha que você teve. Mas Deus teve um plano perfeito para nós. Ele nos criou no sexto dia. Ele fez o mundo para nós Uhum, habitarmos dentro dele, podermos viver essa integração entre o homem e a natureza e o mundo tal como ele é. uhum, Correntes de pensamento nesse presente século têm uhum, nos dito que o mundo é uma massa que a gente pode dar o sentido e o significado que a gente quiser. E não é bem por aí, né? O Senhor nos uhum, fez para nos integrarmos a tudo isso. Há uhum. uma ordem no mundo natural. A natureza, o mundo, Deus criou desse jeito e nos fez para nos integrarmos a isso e disse que nós deveríamos dominar sobre todas essas coisas. Então, quando nós Sim. olhamos para os nossos problemas, para as nossas situações cotidianas, para os nossos desafios desse tempo aqui, às vezes a Hum. pessoa ela desenvolve angústias de falar, mas tá difícil demais. Olha essa tecnologia, olha o que está acontecendo, olha tudo isso que nós temos visto. Ah, eu não vou nem ter filho. Ah, eu vou ter só um filho. Ah, eu não vou nem. Não, querido, isso não é uma Uhum, mentalidade cristã. uhum, A Bíblia fala de um homem criado para habitar no mundo, uhum. dominar o mundo, influenciar o mundo. Então, o mundo é do seu tamanho, ele não é maior que você, para que você se sinta sufocada, E, e, angustiada ou angustiado, e nem ficar alienado. nem alienado, querer ir para uma ilha distante, se É, isolar. Não é. é esse. Então, ele fez isso em Gênesis. Lá em Salmo 139 diz que ele escreveu os nossos dias. Em Filipenses diz que ele nos chamou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nisso. E Deus Aham. não erra data de nascimento de ninguém. Ele sabia que nós estaríamos vivendo nesse tempo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o mal. Nós precisamos educar filhos e filhas, nós precisamos educar uma geração que acredita que não tem tempo ruim, que não tem mundo desafiador demais para eles, mas que eles nasceram nesse tempo para enfrentar essa realidade. Caso contrário, Jesus já teria voltado e nos levado, Com mas ele ainda certeza. não voltou e quer que nós sejamos luz e influentes nessa geração. Então, eu vivo para encorajar pessoas a serem influenciadores desse tempo, como eu aprendi muito bem, inclusive no curso do Habitudes. Uhum. Todos somos influenciadores nos Isso, contextos onde estamos inseridos. Não isso. importa se você é introspectivo, mais extrovertido, se você é Aham. mais tímido ou mais falante, você é chamado para ser luz e influenciar com o seu jeitinho de ser nesse tempo, nesse contexto, nessa localidade. Fantástico. Se eu falar uma questão do Habitudes, deixa eu aproveitar e fazer. Você passou, você passou faz tempo pela formação de líderes, e você que talvez esteja assistindo aqui também, seja conheceu Habitudes ou passou pela formação de líderes há muitos anos, né? Entre em contato com a gente, porque de 2017, 18 para cá houve várias mudanças, inclusive com materiais de apoio que nós criamos aqui no Brasil para ajudar você líder, para facilitar, né? Material de apoio como PowerPoint, os trechos de filmes, enfim. Entre em contato com a gente, só porque ela citou da Habitude, não podia deixar, não vou deixar escapar essa aqui, né? Tá? Porque realmente bastante coisa mudou de lá para cá, para facilitar para quem trabalha com Habitudes ou para quem queira trabalhar com Habitudes, né? Ô Cassi, essa questão do mundo é do seu tamanho, que você colocou, realmente Deus não erra data de nascimento, se nós estamos vivendo agora, se Deus nos criou e nos fez nascer na época que nós nascemos,
o propósito de Deus realmente é com relação ao que nós vamos fazer no tempo que nós estamos aqui, nesse local, nesse planeta, né? Entrando um pouquinho nessa questão do que você tem acompanhado e trabalhado no atendimento às famílias e tal, como é que talvez a pergunta possa parecer redundante, mas é importante ouvir de alguém que está inserido nessa questão e está antenado com tudo que está acontecendo em relação a essa questão de emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, famílias, enfim, de igrejas, de fora da igreja, enfim. Como é que, em linhas gerais, como é que você tem visto o cenário atual nessa questão de emocionalmente e espiritualmente saudáveis? Você como profissional, né? E depois, claro, profissional é cristã profissional, né? Como é que você está vendo, como é que você vê o cenário atual? Eu Quanto a vejo isso. como um cenário desafiador. Desculpa, só completando a pergunta que eu esqueci de marcar aqui. Do tempo que você começou a acompanhar tudo isso para os tempos atuais hoje, você tem percebido um agravamento disso? E quais seriam, talvez, as possíveis causas que você tem detectado se está tendo esse agravamento? E quais são as causas que estão levando a esse agravamento? Eu entendo que é um cenário desafiador, mas Uhum, sempre foi. Eu uhum, acho que a gente tem que parar de ser cristão assustado. A uhum. gente tem vivido uma geração de crente muito assustado. Então, ai, olha essa ideologia, olha esse filme, olha esse desenho, olha isso, olha essa dança, olha esse TikTok, olha essa rede social. O mundo sendo o mundo, gente. O mundo Uhum, sendo o mundo, sempre foi assim. uhum, Cada época teve os seus desafios e o mundo continua sendo o mundo. Jaz no maligno, a gente já foi avisado. Então a gente precisa entender que nesse cenário desafiador de qualquer época, nós somos luz e influentes. Agora, como os profetas antigamente, o que eles uhum, faziam? Eles discerniam os tempos. Um uhum, profeta, ele discerne os tempos. Ele discerne o seu movimento histórico, cultural, né? E naquela época ele fazia o quê? Um chamado, um despertamento ao povo sobre esse contexto histórico, cultural, emocional, espiritual. O profeta ele falava: olha, está acontecendo isso, percebam isso. Hoje nós somos chamados, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Não, e Se o nós interessante, desculpa, interessante, desculpa interromper, interessante, o profeta não era um cara alienado, era totalmente nada alienado, muito inserido, pelo contrário, era muito inserido no contexto que ele estava vivendo naquela ocasião. Quer dizer, isso não pode ser diferente hoje. Pode continuar, desculpa. observador, atento, Antenado com as envolvido, coisas. antenado, para Aham, poder avisar o povo. Ele tinha essa claro. função. Aham, Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de mim, que aham, uma profunda comunhão com o Espírito Santo vai me levar a ter esse discernimento profético acerca desse tempo presente. E discernindo tudo isso, eu preciso me enxergar, me ver com esse propósito de Cristo. Então, é desafiador o cenário porque nós tivemos as barreiras geográficas quebradas pelo verdade. advento da internet. Uhum, Nós tivemos as culturas dilaceradas e entremeadas pela velocidade da internet, pela globalização mundial, pela integração cultural, financeira dos países. Então, eu uhum, consumo material de entretenimento de diferentes culturas, eu uhum, enxergo um cenário financeiro, político, de diferentes culturas. Acontece uma coisa lá, eu estou sabendo hoje. Então, sim. essa quebra geográfica e de velocidade, as coisas elas são extremamente rápidas, Uhum, trouxe para o homem pós-moderno uma sobrecarga de informações. Então, certamente. o sujeito pós-moderno, ele tem 1 milhão de informações diárias, mas ele é soberbo também. Porque veio de um movimento moderno em busca do individualismo, de se chegar à verdade por si mesmo, racionalmente, Uhum, individualmente. Então, ele chegou na pós-modernidade se achando
com uma carga de informação, Muito mas grande. continua sendo um homem com 24 horas dentro desse cosmos aqui, que o dia só tem 24 horas, tem Uhum. sol e lua, tem que dormir, tem que dar conta disso. Então, essa angústia existencial para produzir a mesma coisa. E conhecimento profundo só vai adquirir com tempo de experiência e vida. Então, a gente tem uma juventude desafiadora, que com 15, 18, 20 anos acha que tem a mesma capacidade cognitiva e experiência de vida como uma pessoa de 40, 50, e é Uhum. impossível, eles não enxergam isso. E aí existem essa ruptura intergeracional, gerações que parecem se desconectadas, Uhum. que Os não se conflitos. respeitam, Uhum. É. né? Fluidos, como diz aí Uhum. Zygmunt Bauman, que fala sobre essa geração líquida, ou Aham. sobre a ideologia de gênero, eu posso ser o que Uhum. eu quiser, ou seja, não Uhum. respeito o próprio mundo natural, é uma Uhum. massa aí que eu faço o que eu quiser disso, não é bem por aí. Então, Uhum. esses são os desafios do nosso tempo. E a Uhum. resposta continua sendo a mesma. A resposta está na palavra de Deus. Se eu achar que o mundo não existe, que é uma massa que eu dou significado e sentido, de acordo com a minha subjetividade, ao meu bel prazer, nesse movimento, né? Arrogante, prepotente, soberba, né? Eu vou me frustrar e eu vou ter angústias existenciais. A Uhum. Bíblia, então, traz essa resposta. A Bíblia fala de um livro de equilíbrio e integração entre o mundo e o homem, e entre o homem e o homem. A Uhum. Bíblia, ela fala sobre essa Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fala Uhum. sobre quando eu ando nessa verdade absoluta que é Cristo, eu posso me integrar ao próximo e servi-lo. Se o mundo pós-moderno falou sobre se chegar à verdade de todas as coisas individualmente pela própria razão, a Bíblia faz um convite uns aos outros. Uhum. A Bíblia fala: olha, é uns aos outros, sirvam-se uns aos outros, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, é, desenvolvam os seus dons e seus talentos a serviço uns dos outros, porque Uhum. Cristo ensina assim. Esse é o modelo, e nesse modelo não há angústia, não há dor. Eu posso me sentir em falta de algo, mas o outro tem para me ofertar, Conce- é. para me dar. Isso só é possível eu me renunciando e tendo Cristo habitando dentro de mim, como diz Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vivo, mas Mas Cristo. Cristo vive em mim. E quando ele vive em mim, eu tenho uma vida de amor e serviço, sem me negar para o Claro. outro, mas me Uhum. negando para viver um propósito maior para Cristo. Então, não é viver em negação e Uhum. repressão, como o mundo diz que os cristãos são. Não, é ao contrário. É É uma vida exatamente. de serviço, É, né, e integração para viver o equilíbrio emocional e espiritual. eu ouvindo você falar, eu lembro, mas faz tempo, hein, que tô com 59 anos, janeiro faço 60 anos. E Ó, eu me converti com 14 anos em Londrina. Eu era de Londrina, né, do Paraná. Eu tô há 16 anos aqui em Pompeia. A gente mudou de sim. Londrina para Pompeia em 2007 para trabalhar aqui na UDF. E eu lembro quando eu estava na igreja, quando eu era adolescente, começando a minha caminhada, eu lembro que tinha muita questão das 4 leis espirituais. E tinha um desenho que tinha assim uma cadeirinha com um eu bem grande sentado em cima. Lembra disso, né? Então, Total. é, Evangelizei usando as 4 leis. né? Era amarelinho lá, pequenininho assim, Isso. né? Olha só. Então, mas é interessante, Cassi, como essa questão do eu sentado no trono, naquela ocasião, quando eu
vi pela primeira vez quando me apresentaram e quando depois eu usei isso, começava a usar isso também no evangelismo, na evangelização, é interessante que, pelo menos a leitura que eu me recordo que eu tinha quando eu via aquele desenho do trono e o eu escrito em cima do trono, sentado no trono, era no sentido, para mim, o meu conceito, tá? Era no sentido de que, eu vivo a minha vida, né? Ninguém tem nada com isso e vou ter que sair daqui e colocar a cruz em cima do trono, sentado no trono, simbolizando Jesus, representando Jesus. A impressão que eu tenho é que essa figura do eu sentado no trono hoje, quando eu falo hoje é de anos para cá, né? Mas assim, está muito mais latente, muito mais abrangente, né? Esse eu sentado no trono significa aquilo que você colocou, uma fala sua, que a forma como muitas pessoas vivem hoje, inclusive vai contra a própria questão da natureza mesmo, daquilo que Deus criou, etc. e tal. Ou seja, o eu de hoje tá em todos os níveis, eu em tudo, inclusive em relação a como eu me vejo, como é que eu sou, o que eu sou, né? Nesses 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta. Então é um eu. A impressão que eu tenho é que o eu de hoje, esse conceito de que tudo gira em torno de mim, né, do meu eu, é muito mais amplo de quando eu era adolescente, o eu daquela época, sabe? Hoje o eu é assim, caramba, tudo que se lasca o resto, eu sou eu e ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, né? Faço o que eu quiser, etc e tal, né? Agora, dentro de tudo isso que a gente está falando, vamos lá, para a gente poder, quais são talvez alguns sinais de alerta, o Cassi, que você pode dar a dica para a gente? Alguns sinais de alerta que você perceba que leve as pessoas a perceberem, opa, tem alguma coisa errada. Assim, na minha família, ou em mim, ou nos meus filhos, etc. Quais são alguns sinais de alerta que você percebe? O que leva as pessoas, por exemplo? Porque muitas vezes, deixa eu refazer aqui, deixa eu dar um passo para trás. Acredito eu, Cassi, que muitas vezes as pessoas, quando procuram por você, já estão num momento, né, sei lá, já deixou passar muita coisa para desembocar e chegar em você e chegar e despejar um monte de coisa, né? Quais talvez sejam, né, se você concorda com o que eu estou falando, quais seriam alguns sinais de alerta iniciais para que a gente esteja mais atento a algumas coisas? Não deixar as coisas correrem tanto para chegar, caraca, estou detonado. A pessoa talvez nem vá usar esse termo, espiritualmente detonado, né, emocionalmente, mas eu não estou bem, doutora Cassi, o que eu faço? Antes de chegar nesse estágio, antes de chegar nesse ponto, quais são alguns sinais de alerta que você recomenda que nós estejamos atentos? Esse é um ponto muito importante, né? A gente fala sobre esse eu que você disse, sentado ali no troninho, que é esse sentimento de onipotência. Eu posso Isso. fazer tudo sozinho, eu resolvo tudo, e tudo tem que voltar, convergir para mim, para me satisfazer, né? E aí o cristão, ele acha que ele não faz isso, mas adoece porque exatamente faz, acha que tem que o seu modelo de verdade é 100%, e aí o cristão, ele tem vergonha de pedir ajuda. Ele Ainda, fala, eu sou ainda cristão, acontece isso, Cássio? total, total, Nossa. né? Ele não pede, ele não recorre, ele acha que ele já está com uma vida deficitária de hábitos e práticas saudáveis, não enxerga, mas não pede ajuda. Daí eu falo, nem lê os Salmos na multidão, ou qualquer outro versículo que fale sobre isso, né? Aham. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Uns aos outros é isso. É você viver em comunhão com a igreja, que é esse 4 pilar da prática de fé,
não de forma superficial. A gente vai na igreja para falar, sim, das nossas deficiências, dos nossos problemas, das nossas angústias. Basta ler as cartas de Paulo para você ver que Paulo fala lá, ó, tô sabendo que vocês estão fazendo isso, tô vendo que vocês estão fofocando demais, tô vendo que vocês estão se intrometendo, tô vendo que vocês estão brigando para quem é mais. Isso é se meter na vida do outro. É isso que Paulo fazia, ó, vamos se enxergar aqui e resolver os nossos comportamentos. Mas o Aham. cristão de hoje, ele quer viver uma prática de fé autocentrada. Eu vou para a igreja para me autossatisfazer de novo. E não para falar, gente, eu tô com um problema aqui no meu casamento, eu não estou sabendo lidar. Ó, eu tô com um problema aqui na educação de filhos. Alguém pode me orientar? O que que vocês viveram? Isso é viver o cristianismo de uma forma genuína, Uhum. uns aos outros, uns aos outros. É ter relacionamentos profundos, duradouros, nada superficiais, pelo contrário, né? Que se ajudam, se falem um ao outro. E aí, se você não faz isso, você demora para pedir ajuda demais e vai procurar ajuda ou quando já está destruído, ou só pagando. E embora eu Hum. seja profissional da área, né? Às Hum. vezes nem precisaria. Se você tivesse tratado muitas vezes no comecinho ali, no seu, na sua igreja, com os seus irmãos, não chegaria a esse ponto. As pessoas continuam fazendo isso é ruim, isso é nocivo demais, e é preciso reverter essas práticas. É, Quais são os sinais? Comunicação violenta no lar, isolamento, perda da hum. esperança, baixa capacidade de se resolver e resolver problemas conjugais e parentais. A verdade é que você sabe quando a sua família não está bem. Com Você vê o que certeza. você vive. Se não está feliz, não está Alguma feliz coisa, mesmo. Tô alguma coisa. legal, tô feliz, alguma coisa está errado. Hebreus fala que o reino de Deus é paz, justiça e Aham, alegria. é Se isso. vive em conflito, se não tem paz, se o sentimento dentro do casamento ou dos filhos com os pais é de injustiça, e vocês não estão alegre, se divertindo, dando risada junto, então já tem coisa errada. Tem gente que Hum. está até um pouco lá na paz, mais ou menos na justiça, mas não consegue desfrutar. Isaías 65 fala que nós habitaríamos em casas, que nós construímos, que nós teríamos tempo de desfrutar daquilo que nós trabalhamos e conquistamos. Se não está vivendo isso, já é um sinal bem claro de que precisa procurar ajuda. Eu acho que duas questões aí importantes, Cássia, é que assim, eu acho que eu comentei isso já num dos podcasts, quando a gente conversou com os nossos convidados. Como eu disse, comentei com você, eu me converti com meus 14, 13, 14 anos, né? Faz tempo já. E eu lembro assim, eu comentei isso num dos podcasts. Eu era muito preconceituoso na questão de um cristão procurar por uma ajuda profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, etc e tal. E depois que eu entendi, né? E que eu comecei, eu conversei, passei por um bom tempo com psicóloga, foi fantástico para minha vida, uma cristã também, psiquiatra, né? Cristã também, enfim. Como descortina um monte de coisa. É impressionante. Eu falei assim, meu Deus do céu, como eu estava sofrendo sem precisar sofrer com um monte de coisa por causa de um preconceito, achando que era só ir no domingo na igreja, ou era participar de um ministério, ou de alguma coisa, ou de uma oração que um pastor abençoado fizesse, chegasse e tal. Enfim, de fato, essa é uma questão. Agora, Cássio, a segunda questão que eu queria comentar, a primeira questão, então, em relação a mim, eu acho que eu já comentei isso, né? Não caio nessa cilada que eu caí, tá, gente? Né? Vocês estão vendo aqui com quem nós estamos conversando aqui, só para reforçar o que eu já disse anteriormente. A segunda questão é assim, Cássio, eu já vi pessoas cristãs que não fazem, não entendem dessa maneira como a gente está conversando aqui, e fala assim, não, mas
a Bíblia me avisou, a Bíblia nos avisa que o mundo jaz no maligno, né? E que se eu estou no mundo, né, e eu não sou uma pessoa alienada, eu sofro também tudo que o mundo, e o mundo jaz o maligno. Então, o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando, etc, etc, essas, né, essas crises, fazem parte daquilo que eu já estava prevenido que ia acontecer. Só que daí a gente percebe, Cass, que de fato, né, o fato da gente ser cristão não nos isenta de lutas, não nos isenta de provações, tentações, né, dificuldades, enfim. Mas a pessoa, eu já vi gente assim, né, que entende isso como sendo uma coisa que já está sacramentada, né? Então, você já foi prevenido sobre isso. E a tua vida vai ser, e a tua alegria vai estar na eternidade, tá? Essa pessoa deve sofrer muito desse jeito, porque não está entendendo, de fato, pelo que eu estou entendendo do que nós estamos falando aqui, não está entendendo de fato, né, que viver a paz neste mundo é possível, porque não é a paz do mundo, é a paz de Deus, né? Como é que você, não sei se você já teve talvez pessoas com essa visão, assim, o mundo é assim mesmo, eu estou no mundo, então eu estou sofrendo também. Como é que você lida, o que você fala para uma pessoa assim? Às vezes dá vontade de bater, né? Mas tudo bem, estou brincando, Com gente. certeza, porque são as lentes pelas quais nós enxergamos a Exato, nossa realidade. as lentes, aham, Então, essa é uma lente que a gente olha, é a lente do pessimismo, é a aham, lente do negativismo. Então, a pessoa ela enxerga a realidade dela fazendo uma filtragem negativa. Ela vai lá e filtra o negativo e fala, é assim que tem que estar. E ela, pior, ela entende que isso é um determinismo da ah, condição existencial dela e de vida, né? é, E aí ela não leu a Bíblia, né? Porque daí ela não compreendeu a obra redentora. A aham, obra redentora é um determinismo de paz e alegria. Por isso que o uhum, reino de Deus é paz, justiça e alegria, e não o contrário, né? O determinismo que a cruz nos dá é de alegria, é de paz, é de satisfação, ainda que tendo momentos de tristeza e dor. A gente não aham. vai viver na ingenuidade, que pode ser uma outra lente. Ah, tô rindo de tudo, não é isso. Não é isso, Mas aham, emocionalmente saudável é você saber experimentar a dor, a alegria, o sofrimento com esperança e com uma perspectiva positiva de vida. E aí a gente tem vários versículos que sustentam essa verdade, né? Assim como o uhum, homem se vê, assim ele é. A uhum, gente fala sobre essa paz que está acima das circunstâncias. A uhum, gente tem vários versículos que vão trazer essa lente uhum, saudável para nós, né? uhum. Que a gente não vive de acordo com as circunstâncias e tudo isso. Então, é uma lente pessimista e, no meu entendimento, equivocada, Com né? A certeza. gente precisa ter esperança. Aham. Estou aqui num mundo ruim, com um propósito e posso viver bem nesse lugar, mesmo tendo momentos de lutas e Com dificuldade. certeza, com certeza. Ô, Cassi, a pergunta talvez seja redundante, mas eu quero fazer assim mesmo a pergunta. Do que você tem trabalhado, acompanhado, né? A situação piorou nas últimas décadas, em termos de Eu acho questões que emocionalmente e espiritualmente. A questão piorou. Há estudos, deve ter, logicamente, estudos, estatísticas, levantamento, pesquisas, enfim. A situação piorou. É uma leitura correta essa de que realmente as coisas pioraram por qualquer que seja o motivo, sei lá, questão tecnológica, quebra de barreiras geográficas por causa da internet, globalização. De fato, a questão piorou nas últimas décadas. As pessoas. eu acho que Existem usar mais essa pessoas. nomenclatura, Hum, piorar, não, hum, no ok. sentido de ter dados, tá bom? Aham, De aham, pior. ok. Nós temos desafios diferentes. Então, a pessoa Ah, morria de catapora, morria de cólera, morria de varicela, hoje aham, morre de ideação suicida e suicídio. uhum, Então, são desafios diferentes. A gente ok. teve
melhoras em algumas áreas e Aham. pioras nas outras. E em Aham. termos de saúde mental, Hum. sim, a gente tem falado de um aumento do adoecimento mental. Nas últimas décadas, a gente tem entendido que esse adoecimento mental hoje atinge a criança, né? Hum. Atinge idades mais tenras, né? A gente vê crianças de 11, 12, adolescentes de 13, 14, já com ideação suicida, uma perda da esperança e Pois é. com esses quadros severos de adoecimento. Então, quando eu olho para isso, são dados de piora, talvez, porque houve um aumento. A gente não está Uhum. falando do dobro, mas houve um Sim. aumento. E a Uhum. gente precisa olhar para isso. Tanto é que nós estamos no decênio aí de um Uhum. movimento em prol da saúde mental. Uhum. Mas isso vem de no meu entendimento, Uhum. desse homem e desse sujeito pós-moderno que Uhum. tem sentimentos de onipotência, Uhum. Uhum. extremamente crítico ao próprio cosmos, ao mundo. Ele, em alguns momentos, ele se achou maior que o mundo, e em outros momentos, ele se acha menor que o mundo. Por isso que eu falo que você é do tamanho do mundo. Você Aham. integra o mundo. Nós precisamos aceitar que o mundo, que a natureza é natureza, que o meu corpo é o meu corpo, e eu preciso me integrar a isso e buscar essa visão cristã, Uhum. saudável e de equilíbrio e integração. Por isso que eu Uhum. uso essas palavras e falo desse jeito, que é para trazer uma lente específica, profética para esse tempo. Quando eu uso essas palavras, é com essa intenção, né? Nós não fazemos o que queremos com o mundo do jeito que a gente quer. Não é bem por aí, né? Existe uma ordem que precisa ser respeitada e isso vai trazer saúde emocional e equilíbrio. E o homem pós-moderno, ele precisa parar para pensar: qual é a minha realidade? É uma realidade hoje de muita informação, Uhum. raso conhecimento, Pois de é. arrogância, de desconexão, de ser volúvel, líquido, cada hora estou num lugar. Como é que eu oferto para esse sujeito pós-moderno essa visão integral que Cristo nos ensina pela palavra de Deus? Como é que Uhum. eu vivo isso? Desfrutando dessa paz, dessa alegria e Uhum. oferecendo respostas ao mundo. E é isso Uhum. que eu vou fazer. Então, não piorou no sentido de Entende? Sim. dados, Aham. continua sendo desafiador, Desafiador. mas hoje não com gripe espanhola, mas Uhum. com ruptura geográfica, com internet, com velocidade. Isso adoece tanto quanto. E eu Uhum. tenho respostas para dar ao homem. Eu tenho uma paz que está acima das circunstâncias, uma paz que excede Todo o entendimento. entendimento, né? Aham. Show de bola. Aliás, deixa eu aproveitar já também já perguntar uma questão para você. É, quais são as ferramentas ou os cursos que você tem ministrado, o Cassi, para ajudar, para orientar, para ajudar na prevenção ou no acompanhamento? Eu sei que fique à vontade para comentar, tá? Do que você tem feito, né? Aliás, o Felipe e a Fábia, a Fabiana, minha filha, e o Felipe, né? Estão amando o curso que eles adotaram, né, para eles. Eu acho que são a questão dos filhos blindados, ou famílias blindadas. Isso. Agora eu não lembro o nome Filhos exatamente. Filhos blindados. blindados. Quais são os cursos, inclusive, para que as pessoas que estão acompanhando o PGCast possam também conhecer, acessar, entrar em contato, né? Ser abençoados também. Tá? Pessoal, a questão é a seguinte. Ô, Robin, pode falar, Robin? Ah, tá, pode continuar? Tá bom, então. Uma questão técnica aqui. Você está me vendo bem e me ouvindo bem, né, Cássio? Então, beleza, então tá Perfeito. jóia. Tá bom. Viu, pessoal? Aqui vocês sabem disso, todos os nossos convidados, né? São pessoas que conhecem a UDF e têm um carinho pela UDF e o respeito também
Por isso que é muito gostoso a gente estar entre amigos, entre irmãos, a gente acredita nas mesmas coisas, né? E eu estou pedindo isso para a Cássia poder compartilhar o que ela tem feito, quais as ferramentas, como é que as pessoas podem conhecer, entrar em contato para poder participar também. Não é, a gente não está divulgando só as coisas que são da UDF, né? Porque o que a Cássia faz é algo extremamente relevante e importante. E a gente quer que vocês também possam conhecer e ser abençoados por Deus através do que ela, pela bagagem que ela tem adquirido ao longo desses anos, tem para oferecer. Cássia, fica à vontade. O que você tem feito? Como é que as pessoas podem... É claro também, pessoal, que vai estar também na descrição do link, tudo certinho, quando a gente for postar no YouTube do Ministério Próximas Gerações, né? Tá? Mas, Cássia, fica à vontade. O que as pessoas podem ter de acesso daquilo que você tem feito, Cássia, por favor? Eu trabalho nessa perspectiva de restaurar a esperança das famílias, né? Uhum, Vivendo nesses dois pilares para ser feliz e ter saúde emocional e espiritual. E aí, como profissional, eu uso as ferramentas que eu aprendi ao longo da minha vida e estruturo cursos e materiais para dar ferramentas para os pais conseguirem viver isso. Meus certo. materiais são muito intencionais. Então, a Hum, pessoa ela fala, é para educação de filhos. Nem sempre. Ela vai ver que quando ela adquire o meu livro, ou a minha caixinha da bênção, ou entra no meu curso, ah, vão ter aulas ali que vão bater na conjugalidade no casamento, vai bater na saúde emocional dessa mãe, desse pai, desse homem, e dessa mulher, para estruturar eles, para poder exercer a parentalidade, porque daí começa na saúde pessoal, para uhum, depois conjugal e depois parental. Então hoje eu tenho, né, o @cassi.tardivo, que é meu Instagram, você pode me seguir lá. Eu tenho um curso que chama Filhos Blindados, porque eu acredito que a transformação é de dentro para fora. Os pais são hiperfocados nos comportamentos externos e esquecem disso. Então, eu trabalho com o desenvolvimento do caráter. Eu tenho um livro aham, que chama de devocional, esse livro chama Cultura da Bênção no Lar. É um guia de 52 virtudes para trabalhar o caráter dos filhos, e esse livro são lições semanais. Então, é dividido em 4 partes. Vamos compreender, onde a mãe e o pai lê lá, para ele se orientar, para ele entender do que é aquela virtude. Daí eu dou, vamos praticar, né? Como você acessa o coração do seu filho com aquela virtude. Então, tem atividade, dica, guia de perguntas para como trabalhar aquela virtude no caráter do uhum. pai, da mãe e dos filhos. Daí eu dou um guia específico de versículos. Ó, lembra que eu falei no começo? Sim, Integrar a vida integrar, espiritual aham, com a com vida prática? emocional, aham, Então, eu criei prática. um guia de versículos sobre cada virtude. E aí, ele tem um guia daquelas virtudes e aí uma bênção que ele pode dar. Quando a gente abençoa, logo eu estou lançando aí um livro sobre isso, sobre a implantar a cultura da bênção, sobre o legado da bênção. Hum, A gente sai da perspectiva crítica, que é um problema do sujeito e do indivíduo pós-moderno, extremamente crítico crítico, e uhum, pouco praticante, pouco servil à sociedade. Então, quando eu abençoo o meu filho, a minha filha, eu estou ajudando a moldar a identidade desse filho e dessa filha. Eu estou trazendo uma perspectiva presente virtuosa, bíblica e de futuro. Então, essa é uma ferramenta poderosa. Então, eles vão ver que a bênção, ela está pautada nesses dois pilares, a virtude enxertada na palavra de Deus. Então, esse é um material, o livro devocional Cultura da Bênção no Lar. Daí eu tenho a caixinha da bênção, que é Bença Pai, Bença Mãe, que é uma ferramenta para resgatar a cultura da bênção nessa geração. Cristãos e não cristãos. E aí aham, todo mundo está usando, está bombando esse material. Daí ensina a abençoar. São 80 cards de bênção sobre o quê? Virtudes do caráter, sempre uhum. para integrar. Tem o curso Filhos Blindados, que é um curso com 150 aulas É tudo online, sobre os né? desafios.
Online, esse. Ok, O certo. material é físico, o livro e a Ok, caixinha é físico. ok. Vai comprar na loja e vai receber em casa e poder implantar. O Aham, curso é Filhos Blindados. Aí o curso é dividido em módulos: vida uhum, espiritual, tecnologia, são 40 aulas só sobre tecnologia, controle parental, mediação de controle parental, jogos eletrônicos, como que o que pode jogar, o que não pode jogar, o que você tem que enxergar nos seus filhos, quando dá celular, quando não dá, as problemáticas de tecnologia, sexualidade. Então, vai ter sobre ideologia de gênero, o que falar de sexo, como falar de sexo, quando, que hora, como eu progrido isso com os meus filhos. Esse módulo também, só esse módulo tem mais de 30 aulas, vida espiritual, adoecimento mental, então eu vou falar de TDAH, ansiedade, fobias, transtornos, como atuar com os filhos, como detectar sinais. Então é um hum. curso completíssimo. Esse você pode adquirir, né, no Cassiana Tardivo, que é o meu site, e aí vai ter mais informações sobre isso. Aliás, Ou depois você entra lá, passa tá pra no gente. Hotmart. Depois você passa tudo Filhos certinho pra gente Blindados, colocar, Cassiana tá? Tardivo. Vai estar Aham. lá aberto, eu ainda dou mentorias, que são encontros ao vivo, né, online, para tirar todas as dúvidas dos pais. E tem um outro curso que chama Identidade Blindada. São 10 aulas para líderes, pastores e pais especificamente sobre ideologia de gênero e sexualidade. Então, eu dou um Hum, panorama do que nós estamos vivendo hoje, o que uhum. vocês precisam saber sobre isso em termos teóricos e práticos, como eu atuo para orientar, direcionar essa geração acerca do assunto. Não adianta a Show. gente ficar ilhado, né? Tem um livro Claro. ótimo da UDF, que inclusive eu indico lá, que é o Geração Perdida, né? Ah, Eu sim. indico esse livro, não É do sei se está David esgotado, Kinnaman. mas Aham. eu oriento Não, comprar esse tem, livro, tem aqui. né? Eu Uhum. trago as pesquisas da, né, Barna sobre isso. Isso. A gente precisa estar antenado, e nesse livro É, fala sobre um posicionamento anticientífico, né? Sobre extremamente repressor. Se a gente for por esse caminho, aí a geração vai ser perdida. Então, eu trago os dados, trago tudo isso nesse curso, e ele é fundamental, ele tem sido um divisor bacana. de águas na vida de lideranças e pais para combater as ideologias do presente século. E vem muita coisa por aí. Até dezembro agora eu estou lançando um outro curso, Gigantes da Fé, como tornar filhos espiritualmente fortes nessas 4 práticas que eu falei aqui. A gente Uhum. acho que lança aí até meio de outubro. Então é As só ficar quatro antenado lá práticas, nas redes sociais. as quatro práticas: oração, leitura da palavra, adoração, comunhão com a igreja. Certo? Isso. E aí É vou dar isso um aí. monte de ferramenta, música, um monte de coisa para a gente ser um pai e uma mãe eficaz, leve e feliz. Feliz. Show de bola. Olha só que coisa. Obrigado, ô, Cássio. Olha só. Peraí, Cássio. Segura as pontas aí. Olha só, pessoal. Olha que bênção. Né? Como a gente. Quando a gente pode conhecer, conversar, aprender, né? Por exemplo, com a Cassi, no caso de hoje do PGCast, como é maravilhoso quando a gente pode, cada um com as suas especialidades, vamos dizer assim, cada um com suas histórias de vida, experiências, é lindo quando a gente pode ver que todas as coisas que a Cassi tem feito, que a UDF tem feito ao longo de mais de 30 anos, é justamente com o objetivo de servir as pessoas, fortalecer as famílias. Fantástico isso que você colocou, Cassi, né? Que Deus tem te inspirado para você fazer, né? Quem conhece a UDF, vocês perceberam que muita coisa, olha como é lindo a gente poder trabalhar e de uma forma convergente realmente. A questão tem tudo a ver com todas as coisas que a gente trabalha na UDF, gente. Né, com o que o Veredas Antigas faz, que é o Fundamento da Família, com o que o Paternidade Bíblica faz, com o que o Hombridade Mulher Única faz,
com que a área financeira, a educação financeira, porque isso tem afetado milhões de pessoas emocionalmente, espiritualmente, né? Com que o próximas gerações, né, tem feito habitudes, né, que tem como foco muito a questão da aprendizagem socioemocional do adolescente e do jovem. É fantástico. Como é gostoso a gente ver o quanto Deus tem levantado pessoas como você, Cassi, né, para que a gente esteja engajado juntos aí realmente para fortalecer as famílias, né? É, fiquei muito feliz mesmo, né? E como eu disse para você, vou repetir de novo, já falei para vocês também, a Fábio e o Felipe estão fazendo, o Filhos Blindar estão amando, né? E volta e meia a Fábio comenta comigo no WhatsApp ou quando a gente se encontra, né? Que bênção. Ô Cassi, mas não esgotou ainda não, pera aí, tá, Cassi? Vamos lá. É, ah, o que que, o que que nós, então, como igreja, né? Como o papel de igreja que nós temos, seja onde você congrega, né? Enfim, o que que nós, como igreja, podemos e devemos fazer, Cassi, para ajudar, porque deixa eu, por que que eu tô fazendo essa pergunta? É que tudo bem, a gente sabe que muitas vezes as igrejas têm uma série de expectativas e alvos a serem alcançados, enfim, claro, sempre visando os seus membros e tal. Acontece que muitas vezes também a gente sabe da questão de que muitas vezes as igrejas elas estão sempre muito que apagando incêndios, né? Focos de incêndio. Acontece uma crise, vamos atender, acontece isso. O que que nós como igreja podemos e devemos fazer para ajudar, para prevenir, a fim de que a gente possa tentar ajudar que as famílias não sejam impactadas ou cheguem a um certo nível de problemas para daí pedir socorro e tal. Que dica que você pode dar para a gente, ô Cassi? O que nós como igreja, a instituição mesmo, a igreja local, o que você Fazer os acha que... cursos da UDF, com certeza. Pô, fazer os cursos da UDF, Gente, porque é ver os materiais, ver fenomenal, os é materiais da fenomenal. Cassi. Os cursos da UDF, eles abrem um espaço de fomento Verdade. sobre as demandas e dores familiares, né? Eu não estou sendo paga para falar nada disso. Não. Desculpa, mas eu falo isso em qualquer lugar. É que hoje eu estou aqui, né? Aham, Falando aqui na UDF, mas essa é que é aham. a verdade. A UDF, ela tem, Deus inspirou demais vocês com uma ferramenta poderosa que é criar grupos de apoio, né? Isso. Psicologia já faz isso em centros assistenciais e de cuidado. Então, promover os grupos de apoio, onde você vai fomentar a discussão, a fala, externar. Tudo isso é fundamental. A igreja ela tem que fazer isso. Ela tem que Uhum. criar grupos de discussão, conversa, diálogo, fomento, para que a ovelha, né, ela possa, por isso, e trazer cura. Mas mais do que isso também, capacitar esses voluntários e lideranças, Isso. reconhecer o conhecimento científico como algo permitido e dado aos homens num tempo específico, né? Uhum. Todo esse conhecimento científico foi permitido por Deus que o homem desenvolvesse. As pessoas reclamam, metem o pau na psicologia, na pedagogia, mas na hora que elas ficam doentes, elas querem um médico, na hora que elas vão Uhum. construir casa, elas querem um engenheiro, então elas só xingam e metem o pau na área de humanas. Parem com isso. Isso não ajuda em nada. Nós, Verdade. profissionais cristãos dessa área, nós fomos chamados para isso, para criar pontes de diálogo entre a teologia e pedagogia, em teologia e psicologia, teologia e sociologia, antropologia. A gente está aí para servir. Se não for para servir, nem serve. Mas nós estamos aqui para isso, com essa visão integral, para servir através, sim, do nosso conhecimento, da nossa profissão. Então,
amplie, traga esses profissionais, promova o fomento disso também, a discussão disso tudo, Isso para é que você tenha interessante. uma visão temporal, né? Ó, Uhum, nós estamos vendo nesse tempo, nessa cultura, o que que a gente pode fomentar sobre isso e aprender e criar grupos de discussões para liderança, capacitação de liderança, com todo esse conhecimento. Hoje eu tenho feito isso de uma maneira muito abrangente. Muitas igrejas chamam para capacitação de pastores e líderes, cada um na sua uhum, função. Eu não sou pastora. As pessoas uhum, chamam às vezes lá na integral, ai, pastora Cassi, porque eu prego, mas eu não sou. Eu sou mestre e o meu aham, ministério é ensinar, inclusive pastores e lideranças. Então a gente precisa começar a fomentar isso também dentro da igreja, que é fundamental. Reconhecer os mestres que estão dentro da igreja para a promoção do ensino e integração de tudo isso. Então, isso uhum. é fundamental, fazer os cursos, fomentar, capacitar, fomentar o conhecimento, capacitar a liderança, as pessoas voluntárias, para fazer com excelência tudo isso de uma maneira preventiva. Adoeceu, tem que ter pontes de cuidado. A igreja ela precisa servir para fora. Não pode ser uma igreja só hoje vinculada só às Uhum. práticas espirituais. Ela Uhum. precisa servir a sociedade, precisa aceitar o diferente. Os nossos filhos vão alcançar pessoas, evangelizar pessoas que viveram no esgoto do esgoto do esgoto da sociedade. Todos esses problemas que os cristãos assustados não vão alcançar. Nosso Uhum. papel é amar, amar o diferente, amar todo esse povo e criar estratégias para alcançar. Por Uhum. isso que o primeiro movimento de Jesus foi chamar discípulos uns aos outros. Ninguém faz nada sozinho. Nem Uhum. Jesus fez. Uhum. Segunda coisa, entender que você vai ter o impulsivo como Pedro, o analítico como Mateus. Então, Uhum. prevenir e atuar é reconhecer que você não vai fazer sozinho, nem Jesus fez. Com E certeza. segunda coisa, entender que é nessa multiforme graça de dons. Por isso que Jesus fez com 12 totalmente diferentes e ainda aguentou Judas ali, ó, até o final. Se eu pudesse traçar um perfil psicológico do Judas, o Judas devia ser aquele que observava, criticava e tinha sentimento de onipotência. Por isso que ele se achou melhor e vendeu Jesus. Uhum. Então, Uhum. nós temos que dar conta disso. Esse Uhum. foi o ensino de Jesus. Nós vamos ter que dar conta do diferente ali na obra mesmo, né? Pense João Batista. Lá preso, vira, manda chamar os discípulos e fala: é esse Jesus mesmo que eu abri o caminho? Né? A incredulidade bateu até para João Batista. Vai bater para todos nós, mas a gente prossegue, gente. A gente prossegue, a gente é louco pelo céu, a gente é louco por Jesus, a gente ama todo esse povo profundamente para servir É de isso aí. alguma maneira, de algum jeito, para alcançar pelo menos um que seja para um. E esse é o meu objetivo. Quando você entra lá no meu Instagram, eu não fico falando mal de tudo dessa loucura que o mundo está vivendo. Porque se eu viver fazendo isso, eles não vão se aproximar Uhum. daquilo, de mim e do que eu tenho e carrego dentro de mim. Então a gente precisa amar, amar, cuidar, se aproximar intencionalmente. O chamado é ide, Uhum. ide, ide. Não é ficar em casa assustando e metendo pau no mundo que jaz no maligno. O nosso chamado é ir. Então, cure, cuide, promova o conhecimento, fomento de ideias para ter estratégias e ideias para cuidar, ir até o perdido, cuidar dele. E ele vai se sentir, fico emocionado, Uhum. tão amado, Uhum. tão Verdade. amado, tão
pertencente. Ele vai se sentir tão bem no nosso meio que ele vai compreender que ele só precisa de Jesus, que tudo que ele precisa é de Jesus. Mas se a gente afasta, se a gente não cuida, se a gente só mete o pau, a gente não traz para perto. Então, o chamado para o crente pós-moderno é: ame, ainda que seja desafiador para você amar do jeito que tá. Todo esse tipo de gente diferente, desconstruída. Você foi chamado para amar esse. Ame, traga para perto de alguma maneira. Traga para perto de alguma maneira. Faça com que ele se sinta em família. Que ele olhe para os seus olhos e não se sinta criticado, julgado, mas que se sinta amado e possa olhar para a igreja e falar: posso ir lá, eu posso pertencer, eu posso frequentar. E ele vai abandonar o pecado, assim como você, num processo, muitas vezes a médio e longo prazo de conversão. A gente prega Efésios 5, Opa, a gente cortou. prega Efésios 6, mas a gente precisa viver Efésios 4 para depois alcançar isso daí. Isso é um processo. Tá cheio de gente ainda que grita dentro de casa, que é maledicente dentro de casa. Isso está lá em Efésios 4 e não aprendeu a viver, mas está julgando e criticando o perdido. Ame Amém. e traga para perto. E a gente vivendo a obra, servindo, a gente vai se curando no processo. Com certeza. Só um minutinho. Ok, ok. A gente está indo para a reta final aqui, o Robinho está me dando os recados aqui. Ô, Cassi, estamos indo para a reta final. Ah, tem muita coisa aí, né? É Bastante coisa para a muito. gente poder. Vamos amar, gente, Assista perdido. assista e reassista, assista e reassista, pessoal, Ai, porque posso realmente falar mais está uma sendo. coisa? Pode? Nós atingimos o marco esse ano de Hum, 8 bilhões de pessoas no é planeta. verdade, é verdade. 3 bilhões não conhecem Jesus. É muita E gente. isso tem que ser algo Hum, que te mobilize profundamente por dentro. hum. 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem Jesus e não sabem viver bem em família. E você tem a resposta nos seus lábios, no seu coração. Então, pare de perder tempo com coisas cotidianas, desnecessárias, infrutíferas. Se cure no processo, mas pregue o evangelho. Não sejamos cristãos amargos, muitas vezes. Parece incoerente, mas a gente vê muito isso também. Cassi, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vou descartar uma próxima conversa, tá? Mas a gente vai acertando isso mais para frente. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo teu tempo, pela disposição, né? Pela espontaneidade, pelo visível o teu amor por aquilo que você faz, e acima de tudo teu amor pelo Senhor, né? Muito obrigado mesmo, viu? Em nome do Ministério Próximas Gerações, obrigado. E eu quero também agradecer muito ao João que está fazendo o home, está acompanhando, Carol que está aqui, Robinho que está aqui também, né? E claro, a você que está nos assistindo aqui, compartilhe, sabe, gente, porque vocês viram que o tema realmente é bastante relevante, muito importante para os nossos dias, né? Para os nossos dias, né? Tá? Ô, Cassi, obrigado mesmo, viu? Obrigado, obrigado, viu? Foi uma Bora, alegria. espero que todo mundo seja incendiado agora. Que É isso aí. terminem esse podcast. Que o Espírito Santo de Deus invada as vidas, Amém, os lares e amém, torne todo mundo incendiado por esse desejo amém, de amém, ser feliz, mas pregar. amém, amém. Gente, que coisa boa, né? Nossa, coisa boa mesmo. Muito obrigado, Cassi, de novo. Obrigado você que está assistindo aqui. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e reflita muito sobre tudo aquilo que foi conversado aqui, né? Para que realmente a gente tenha famílias emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Fica antenado com tudo aquilo que Deus está te mostrando. Não se omita.
né? Faz aquilo que o Senhor mandou você fazer, mandou a gente fazer. Proclamar, viver feliz, né? Em meio às tempestades, às lutas, né? Esse é o tempo. Se você está aqui, se nós estamos aqui, esse é o tempo que Deus colocou para nós vivermos e cumprimos o nosso papel, o nosso chamado que é de Deus, na verdade, sobre a nossa vida. Nós que temos o privilégio de fazermos parte do chamado que Ele tem, né? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Como eu disse, PGCast é um podcast que é descontraído e profundo, bem-humorado, com respeito e sério quando necessário, né? Que tenha sido relevante para a tua vida. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Cassi, Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.